Os padrões sociais nos trazem uma ilusão de haver apenas um caminho a ser seguido. Fazer algo fora da curva pode nos causar a sensação de desvirtuação e, lógico, o medo do desconhecido. Mas será que você está se desvirtuando do seu caminho ou apenas está criando um caminho novo? Se você se sente confuso no meio disso, vem com a gente porque você não está sozinho. Meu nome é Duda. E o meu nome é Bianca. Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Crise dos 20. Deixa eu começar te contando a história do porquê que eu quis fazer esse roteiro, porque eu quis fazer esse episódio. Porque quando eu tava falando desse projeto do podcast para um amigo meu, que ele faz medicina, ele falou assim pra mim: Bianca, pô, que massa e tal, eu morro de vontade de abrir um canal no YouTube, mas eu não faço porque os meus colegas da faculdade têm muito preconceito com esse público, com os blogueirinhos, com os youtubers e tudo mais, e acabam julgando muito e falando muito mal, assim, realmente, tipo, é um curso muito elitista, né? E aí falou que ele morre de vontade, mas ele não faz por isso, porque ele sente que talvez ele possa se desvirtuar do caminho dele, desse caminho da medicina, que é um caminho que ele quer seguir, sabe? Mas ele também tem um outro lado, que é dos games, que é do YouTube, criação de conteúdo ali. E aí ele falou, eu sei que muitas vezes o desvirtuar do caminho é criar um caminho novo. E qual é o caminho certo? Às vezes o caminho novo que tu cria pode ser o mais correto para ti, porque... Se tu parar pra pensar, o fato de tu estar desvirtuando do caminho, tu desvirtuar do caminho ideal perante a sociedade, realmente, automaticamente faz com que tu crie um caminho novo e provavelmente vai ser realmente esse caminho que te vai preencher. Porque se tu tá dentro daquele caminho, né, linear, imposto pelo sistema, agradando os teus pais, que isso é uma questão bem forte também que a gente vai falar. Então, assim, tu não quer decepcionar essas pessoas e tu vive nessa linha, nesse sistema, tu desvirtuar acaba saindo da zona de conforto e tu quebrando certos vínculos daí volta com os teus pais ou com as pessoas que tu tá relacionada, com os teus amigos, e tu não quer perder essa aceitação das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se tu desvirtuar e se tu sair e criar teu caminho, vai ser bem provável o que vai te preencher, o que vai alimentar a tua alma, que é o que tu realmente gosta de fazer, né? Que é o teu propósito e por aí vai. Mas, cara, não é nem um pouco fácil, né? Não. Na verdade, assim, eu acho mais difícil tu criar um caminho novo do que tu desvirtuar. Porque o desvirtuar é muito mais fácil. Sim. Sabe? Tu já tá no caminho. Tu desvirtuar, tu vai dar uma saidinha. Tipo, tem várias situações, vários exemplos de desvirtuar do caminho, sabe? E, sei lá, veio na cabeça traição. Traição é um desvirtuar o teu caminho de um relacionamento, sabe? Tu tem um relacionamento com uma pessoa e tu vai... Não sei se faz muito sentido isso, mas, sei lá, vem isso na minha cabeça agora. Foi muito engraçado. O que eu mais achei engraçado dessa história é que o desvirtuar do caminho dele e que ele ainda estava nessa dúvida foi a minha certeza. Eu precisava muito ouvir aquilo naquele momento. Quando ele me falou aquilo, deu um boom na minha cabeça, assim, e eu falei, caraca, é agora mesmo que eu quero botar o projeto desse podcast no ar, porque talvez seja o meu caminho novo, sabe? E se eu não começar a construir esse caminho que eu não sei nem aonde vai me levar... Sim. Se tu não te desvirtuar do teu caminho atual, né? Exatamente. Se tu não sair, né, querendo ou não, da tua zona de conforto, colocar a cara a tapa, realmente não ter medo do ridículo, sabe? E por aí vai, tu não vai saber o que vai acontecer ou não. Então, realmente é incrível, cara, assim, ó. E o que eu sinto é que é necessário, mais do que necessário, é essencial criar um novo caminho, porque o criar um novo caminho
é estar conectado com a nossa alma, sabe? É tu estar conectado com o teu... É o processo de autoconhecimento, né? Então, assim, o processo de autoconhecimento começa por tu criar um novo caminho, que é tu começar a olhar para dentro e sair daquela zona de conforto que tu tava, né? Para começar aí colocar em prática muita coisa. Novos pensamentos, novos hábitos, espiritualidade, por aí vai. Mas eu acho que, bom, dentro disso tudo, né, que a gente vai falar hoje, eu acho que a gente pode começar, na verdade, pelo princípio de tudo, né? Que é a nossa educação, né? Que é quando viemos ao mundo e como começa o nosso processo de educação desde quando somos crianças, num dos livros que eu sempre me baseio, que é o Propósito, e super indico para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, do Sri Prem Baba, que ele fala realmente na importância de uma base educacional sem repressão e sem negação, sabe? Era realmente essas duas palavras que ele usa, assim. Porque a gente normalmente é muito repreendido, né? A gente, normalmente, os nossos pais usam muito aquela coisa do não pode isso, não pode aquilo, mas eles usam isso com base na vida deles, nas dores deles, sabe? Então, é um ciclo vicioso. Um exemplo, né? Depois, pode ser o caso do teu amigo, que realmente talvez seja que os pais dele quisessem que ele fizesse medicina. E ele sair do campo da medicina e investir em um campo de youtuber, meu Deus, ele ia estar rompendo com o laço familiar, com o amor. Quem que quer decepcionar os pais? Sabe? É muito complicado essa situação, cara. Eu não sei, eu não conheço muitas pessoas que fazem medicina, mas eu acredito que seja o caso de muitas pessoas. Claro, até porque, assim, quem é que paga uma faculdade de medicina para um filho? São os pais, cara. No caso dele, ele começou com engenharia, não lembro qual era a engenharia, daí ele fez o intercâmbio pro Canadá, daí voltou, daí viu que não era aquilo que ele queria, daí foi para jornalismo, daí do jornalismo, não sei se ele foi para mais alguma faculdade, mas enfim, e depois que ele foi para medicina, entendeu? Mas pelo menos aí ele passou por umas 3 faculdades antes de ir para medicina. Então, por isso que eu acho que no caso dele, ele tem muito esse negócio de desvirtuar do caminho. Por isso que ele usou essa palavra. Porque no caso Uhum. dele, eu acredito que ele realmente tá num caminho que ele quer estar, sabe? Tipo, ele Uhum. escolheu aquilo ali. E por mais que os cursos e as profissões, enfim, os caminhos no geral, não sejam perfeitos, não tenha só qualidades, assim, eu acredito que ele gosta de estar naquele caminho e ele quer estar, sabe? Por isso que eu acho que o desvirtuar dele é realmente porque é um negócio dele, assim, tipo, putz, isso aqui é uma parada que eu escolhi. Se eu for fazer outra coisa, paralelo a isso, eu vou estar desvirtuando do bagulho que eu quero fazer, sabe? Por isso que eu acho que é mais complicado para quem tá, do que Sim, quem tá em dúvida, entendeu? eu entendo, mas então, na verdade, assim, ó, se ele tá. Nossa, então, eu acho uma visão meio psicológica aqui da situação, né? Meio com uma sessão de terapia. Se ele é realizado com o que ele tá fazendo, me parece genial. Porque esse é o ponto de que eu acho assim, ó, de desvirtuar do caminho e criar um novo caminho. É, se tu não é feliz com aquilo que tu tá fazendo, se tu não é realizado, sabe? Se tu pudesse fazer essa pergunta, assim, e ninguém fosse te ouvir, se eu não tivesse que ganhar dinheiro, nem agradar ninguém, o que eu faria da minha vida? Sabe? Esse eu acho que é um dos pontos que começa o nosso processo de cura aí, É um sabe? Para o exercício, nosso né? processo de autoconhecimento, é um exercício, sabe? Porque assim, ó, porque querendo ou não, né, dentro do sistema a gente precisa de dinheiro para sobreviver, não é nem para viver, é para sobreviver, né? E a gente também vive muito para agradar as pessoas. Então, se eu não tivesse que agradar ninguém e nem ganhar dinheiro, essa pergunta te leve a tu realmente desvirtuar do teu caminho e criar um caminho novo, sabe? Porque se tu tá vivendo uma realidade que não te deixa feliz, que tu não é satisfeita, que é aquela coisa, né, que é o nosso sistema, as pessoas trabalham de segunda a sexta, esperando que chegue a sexta para poder aproveitar da vida no sábado e no domingo. Cara,
Tá errado, sabe? Tá errado. Não pode ser assim. Se com base nisso a gente precisa realmente criar um caminho novo, tá, então a gente precisa criar um caminho novo, sabe? A gente precisa começar a olhar pra dentro e mudar o que a gente tem que mudar, porque tu vai passar uma vida toda dentro de um sistema que não te traz a verdadeira felicidade, sabe? Sei, tô meio reflexiva hoje. Não, cara, mas é isso aí, Ai, cara. risada de bruxa ainda. É isso aí, na verdade. Tipo, outra coisa, outro ponto muito crucial, assim, que eu sempre paro pra pensar é que, cara, quantos caminhos existem no mundo, sabe? Existem muitos caminhos. Exatamente. Existem caminhos que a gente desconhece, pessoas que criam caminhos o tempo todo. E eu acho que é muito importante tu ter pessoas que tu possa se inspirar no caminho. Porque se tu só conhece, o único caminho que tu conhece é aquele tradicional, aquele que foi te ensinado na escola, se formar no ensino médio, fazer uma faculdade, se casar, Uhum. ter um emprego legal, numa empresa legal, ganhar um salário bom, casar, ter filhos, se aposentar e morrer. Uhum. Se é só esse o caminho que tu conhece, e no meio desse caminho tu começa a se sentir insatisfeito, tu começa a se sentir perdido e começa a achar que o problema é tu e que todo mundo tá seguindo aquele caminho, então, putz, tu é, sei lá, um feijão podre ali no meio, tem alguma coisa de errado comigo. E na verdade não. E aí, assim, nesse processo, se tu para conhecer outras pessoas que buscaram outros caminhos, que vivem em outros caminhos, tu começa a se inspirar e tu começa a ver, poxa, mas aquela pessoa, ela não fez isso, ela não seguiu esse padrão. Eu vejo muita diferença, né? Tipo, quem nasce em São Paulo e quem nasce em Maruí, que foi onde eu nasci, Uhum. quem vai ter mais inspirações de pessoas que fizeram coisas diferentes? Quem nasceu em São Paulo, né? Provavelmente. Eu vejo um lado positivo dessa questão da inspiração, se realmente isso for fazer com que tu saia da zona de conforto e que com isso a pessoa, nós possamos mudar, sabe? Porque eu acho que esse que é o ponto, sabe? Esse é o ponto principal do fazer um caminho novo. Olhar para dentro, autoconhecimento. A gente tem algumas chaves que a gente pode utilizar isso, tá? Algumas chaves para poder sair dessa zona de conforto e começar a olhar para dentro com outros olhos. Tem muitas coisas, sabe? Começar a ler mais, a buscar mais informação. Acho que a gente normalmente, às vezes, a gente é muito acomodado. E ficando nesse comodismo, nessa zona de conforto, a gente não cria novos caminhos. Então, assim, quanto antes a gente começar a fazer esse trabalho dentro da gente, antes a gente vai realmente conseguir ser feliz de verdade e não feliz dentro do sistema. Porque qual é a felicidade dentro do sistema? É tu ser bem sucedido, tu ter uma boa profissão, tu ser bem visto pela sociedade, tu ter uma boa renda. Cara, mas isso não é felicidade de verdade. Isso só tá tapando vazio dentro de ti, tu só tá tapando buraco, sabe? Isso não te preenche de verdade. E uma das coisas que me deixa assim muito feliz é pensar que as pessoas estão mudando seus pontos de vistas, suas perspectivas e as suas vidas. E essas pessoas que estão buscando no agora a evolução vão fazer com que os seus filhos pensem mais ou menos dessa maneira, e a educação vai ser diferente, sabe? E é isso que me dá um pouco de esperança. Tem uma questão também que pega, depois que tu já é adulto, tu é responsável pela tua própria educação. Claro. Quando tu é pequena e tudo é te imposto, e a educação que teus pais te dão é aquela que eles têm para dar, e que, pô, foi a que eles tiveram também, e eles estão até tentando melhorar a educação que eles tiveram, então não é culpa, né? Eles não Uhum. têm uma culpa de ter te educado daquele jeito. E aí você cresce e você observa as falhas que houveram, e aí você tem a responsabilidade de começar a se autoeducar. Então, eu, por exemplo, Com eu, certeza. eu percebo que, como taurina que sou,
sempre fui muito preguiçosa. E eu sempre vivi numa bolha, sempre fui muito protegida pelos meus pais, então eu sempre vivi numa zona de conforto. Quando eu comecei a ser adulta e comecei a perceber que a maioria dos meus projetos e ideias que eu tinha, eu não colocava em prática, porque aquilo ia me dar muito trabalho, e daí eu acabava voltando para a insatisfação que eu sentia da minha zona de conforto, eu comecei a me autoeducar. Eu comecei a falar, não, peraí, tu vai parar de ser tão preguiçosa e tu vai começar a botar a mão na massa nas coisas. Então, e tu vai começar a consumir outros tipos de conteúdo, tu vai estudar mais. E assim, eu fui começando a melhorar um defeito que é tanto da minha personalidade quanto da minha educação. E se eu não tivesse mudado isso, hoje a gente não estaria aqui gravando esse podcast. Mas assim, ó, se tu for mudando 1% todos os dias, cara, que seja 0,5% todos os dias, vai chegar a 365 dias que a gente tem no ano, sabe? Vai ser bastante coisa, vai ser bastante mudança. Era aquele Total. negócio que a gente já conversou uma vez. A gente precisa sair da nossa rotina para a gente poder experimentar coisas Exato. novas, hobbies novos, esportes novos, roupas novas, estilos novos, pessoas novas, ambientes novos. Na verdade, o que que é? É sair das crenças limitantes. É romper com as crenças limitantes. Porque as crenças limitantes, tá aí o nome, nos limitam. Esse lance de crenças limitantes, a gente pode fazer aqui uma metáfora, voltando para falar do caminho, né? Que tipo, a gente pode pensar que o caminho, ele não tem uma barreira. Tipo, não é que eu esteja nesse caminho e tem um muro aqui no meio do caminho e eu não posso sair desse caminho, sabe? Não, eu posso ele de vez em quando dar uma olhadinha no outro caminho para ver como é que é, voltar pro meu, ir pro outro, ir experimentando e tal, até eu encontrar um caminho que seja totalmente recompensador para mim, que me preencha. Uma parada assim que a gente tem que parar para pensar na nossa autenticidade é que a gente não é uma pessoa só. Não que a gente não seja uma pessoa só, mas é que a nossa pessoa, ela tem várias personalidades. Tipo, eu gosto de várias coisas. E essas coisas que eu gosto, nem sempre elas conversam entre si. Eu tenho muita facilidade com cálculo, a minha mente é muito lógica, por isso que eu fui para engenharia. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que gosta de criar, eu sou muito criativa, eu gosto de arte. Parece que essas coisas não se conversam. Às vezes elas se conflitam. Mas não é porque tu gosta de lógica que tu tem que ir por aquele caminho ali e seguir só aquele caminho, sabe? Tipo, tu pode ser uma pessoa que varia, tu pode ser uma pessoa que gosta dos dois, que tem um hobby totalmente diferente do outro. Tu trabalha com fotografia, mas tu ama estudar biologia, sabe? E a gente não tem que ficar se culpando por essas coisas. Não, é assim, eu acho que dentro de tudo que a gente for fazer, é a gente fazer com amor. Porque assim, o amor é a base de tudo. Cara, independente o que tu for fazer, se tu for fazer com amor e com entrega, tá aí, tu pode fazer o que tu quiser. E outra coisa é como deviam mudar o nosso sistema educacional, né? Como deviam ser impostos, Outros como é tipos que eu de posso aulas, né? dizer? Tipo, matérias. Totalmente. Outras matérias mais humanas, outras matérias como espiritualidade mesmo, sabe? Matérias que trouxessem, eu acho que mais âmbitos relacionados com esses processos, assim, de autoconhecimento, de realmente tu saber o que tu gosta de fazer. E eu te digo assim, ó, por mim, hoje em dia tem várias coisas que eu me interesso, que quando eu tinha a minha idade, que eu estava estudando no ensino médio, que eu não tinha interesse nenhum, porque eu não tinha maturidade. Mas hoje tem várias coisas, tipo, sei lá, saber sobre os povos incas, os maias, os astecas, não sei o que, a influência sabe, como é que funcionam os nossos calendários e por aí vai, né? A importância desses povos na nossa vida. Mas naquela idade, cara, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu não tava nem aí pra hora do Brasil, entendeu? Então, eu acho que as coisas elas são educadas no tempo errado, sabe? E da maneira errada. E sabe o que eu percebo? O sistema impõe que a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Então, vai lá, a gente tem que saber um pouco de matemática, um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de biologia, blá, 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 blá. E ele te força a estudar o que tu não gosta, certo? Não adianta porra nenhuma. Eu
me formei no ensino médio e eu não sei absolutamente nada de geografia, porque eu detestava geografia. E se tu me perguntar, sei lá, a capital onde é que tu tá? Da Inglaterra, eu não vou saber te dizer, porque eu sou péssima, brother. Péssima. Sim. Então, assim, ó, me formei, nunca rodei, nunca peguei nem prova final. Prova final. Uhum. Mas cara, eu decorei pra aquele momento, passei e deu. E é isso, né, cara? Por que não deixar, tipo, a gente escolher o que a gente quer saber bastante, sabe? Uhum. E por que não introduzir música? Por que não introduzir mais arte? Por que não introduzir autoconhecimento? Por que não introduzir política? Educação financeira? Exatamente, olha que eu acabei de lembrar. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu comecei a ter as primeiras grades de Direito Constitucional, eu pensava, cara, isso tem que ser aplicado no ensino médio? É o direito constitucional? É o direito do brasileiro? E ninguém sabe quais são os seus direitos, ninguém sabe o que é uma constituição, cara. Eu ficava puta da cara, sabe? Tipo, eu tive que vir fazer uma faculdade de direito para eu saber os meus direitos básicos, sabe? O direito básico de um cidadão brasileiro. E realmente não é do interesse deles aplicar essas coisas pra gente, por quê? Porque a gente vai começar a ver a política com os outros olhos, porque a gente vai começar a questionar eles de outra forma, a gente vai começar a ver a vida, sabe, de outra maneira, e vai pensar, opa, realmente alguma coisa está errada, alguma coisa não está sendo feita da forma certa, sabe? Então, assim, eu acho que quebrar com esses padrões, cara, o que a gente pode fazer, sabe? Que seja pouquinho por pouquinho, mas a gente tem um poder na nossa mão brutal, cara, brutal mesmo. E é isso, sabe? E eu acho que quebrar esse ciclo para essa nova geração, um exemplo dos meus filhos, dos teus filhos, dos filhos dos meus amigos, eu acho que assim, a gente mudar a nossa forma de educar os nossos filhos é a salvação, sabe? Sabe, eu acho isso assim, ó, a coisa mais linda do mundo, assim, dá vontade de chorar e fazer um filho. Me dá só vontade de chorar mesmo. E o que eu ia falar? Cara, é responsabilidade dos pais educar os nossos filhos, mas também é responsabilidade Com dos certeza. professores. É responsabilidade dos professores porque muitas vezes as pessoas não aprendem na escola o que não aprendem em casa. Tem um professor como inspiração. Eu tenho esperança de que os ensinos particulares, as escolas particulares, comecem a mudança por elas. Nesse lance do ensino, de inserir outros tipos de matéria, como política, educação financeira e tal. Sim. E a partir daí, começar a modificar o ensino público também. Tu estudou em escola pública a tua vida toda? Minha vida toda. Eu fui totalmente privilegiada de estudar em escola particular a maior parte da minha vida. Então, e eu te digo, fez uma puta diferença, sabe? Eu sinto isso, porque depois que eu fui para uma escola, eu fiz a maioria em escola particular e depois um tempo eu fiz escola pública. Cara, era brutal. Eu não aprendia nada na escola pública, assim. Eu tinha que querer muito, sabe? E o que era ensinado era realmente muito diferente. E na escola particular que eu estudava, realmente tinha o quê? Tinha música, tinha arte, tinha yoga, sabe? Tinha várias coisas. Então, assim, isso tudo é necessário, sabe? É necessário para uma base melhor. E faz muita diferença. Por isso que realmente a educação é o ponto principal, sabe? E ser professor não é nem um pouco fácil, mas é uma responsabilidade enorme, assim, ó. Uma salva de palmas para os professores, porque é uma profissão, assim, ó, de ser glorificada, cara. Porque Sim. é uma responsabilidade absurda, sabe? Eu acho maravilhoso. Quem sabe um dia. Que eu tinha anotado aqui do livro também, que na verdade o ponto de fazer esse caminho diferente aí acontecer, né? Seria a gente achar o equilíbrio entre a nossa mente, o coração, a razão e a intuição. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio de tudo, sabe? Não é fácil encontrar o equilíbrio, né? Que fique bem claro. Na teoria é tudo muito lindo, muito prático, mas eu acho que só o fato da gente colocar esses pensamentos em prática e a gente falar sobre isso, cara, já é um avanço, assim, já é um salto, sabe? É a mudança do nosso planeta, é a mudança da nossa vida. Então, a gente tem que se unir,
A gente tem que buscar o melhor sempre, fazer tudo com muito amor, com muita paixão, sabe, pela vida e ser muito feliz e muito realizado, muito entregue para aquilo que a gente vai fazer, indiferente o que for. E é isso. É isso aí. É muito importante a gente encontrar esse equilíbrio sempre em tudo. Equilíbrio é uma palavra muito importante em tudo que a gente for fazer na nossa vida. E também uma coisa que eu achei muito importante que tu falou ali é, cara, fala, compartilha, fala pras pessoas. Se tu tá insatisfeito com alguma coisa, fala. Se tu tá tendo uma ideia nova de fazer alguma coisa nova, fala. Compartilha sempre os teus desejos e as tuas insatisfações, porque as pessoas que estão do teu lado, elas tendem a falar coisas que serão boas de tu ouvir e te ajudar também, sabe? Se tu não externa essas coisas, ninguém vai adivinhar, né? Exato. E se tu fala, tu deixa o universo trabalhar pra ti, né? Tem o lance da lei da atração, então pode ser que se tu fale alguma oportunidade daquilo que tu tá querendo surja pra ti, mas se tu não falar, o universo não vai saber e nada vai acontecer. Sou muito grata por meu amigo ter falado aquela frase do início que eu contei a história, e é por isso que eu quis trazer esse tema. E sabe o que eu acabei de pensar? Que o mais louco é que tu estava conversando com ele e tu estava entregue presente para aquele momento. E tu conseguiu receber a mensagem. Fez disso uma oportunidade. E às vezes a gente tá tão desconectado, a gente conversa com as pessoas, a gente tá tão desconectada, sabe? Tá pensando em outra coisa, tá pensando no que tem que fazer, não tá entregue pro momento, e a gente perde oportunidades, a gente perde intuições, perde insights. Então, assim, Sinais. estar presente, observar, olha só, o que virou um episódio. E é isso então, mais um episódio, mais umas reflexões. Seguimos aí nesse desafio. Obrigada a todo mundo que assistiu. Segue a gente lá no nosso Instagram. Segue aqui também no Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify, para ficar sempre por dentro dos nossos novos episódios. Beijão. Até a próxima.